cantor, compositor, multi-instrumentista e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil foi eleito recentemente para a cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Nascido em 1942 no Nordeste do Brasil, Gilberto Gil é conhecido por sua contribuição na música brasileira e por ser vencedor de prêmios Grammy Awards, Grammy Latino, entre outros. Em 1999, foi nomeado Artista pela Paz pela Unesco. Numa recente entrevista exclusiva concedida à Xinhua, o músico compartilhou sua filosofia sobre música, política e literatura. Ele contou que iniciou sua carreira tocando acordeon, ainda nos anos de 1950, e cresceu ao som do rádio com sonoridade nordestina. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Como e quando surgiu essa sua paixão avassaladora pela música que você transmite em suas composições? Vamos ao Gilberto Gil Origens. Surgiu logo muito cedo, na infância, na primeira infância. Escutando o rádio, que era o principal veículo de acesso ao grande repertório nacional, né? As rádios do Rio de Janeiro, algumas de São Paulo, eu no interior da Bahia. E então toda a música popular brasileira, enfim, desfilava ali naqueles programas de rádio. E havia também os discos, né? Algumas casas, muito poucas casas tinham vitrolas, né? Enfim, podiam tocar alguns discos. E a música local, a música campesina, né? A música do sertão, a música dos violeiros, dos cantadores dali daquela região. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate, anoitecerá mamão. Então, logo cedo eu fiquei muito voltado para aquele mundo da música, com um sentimento mesmo de proximidade. Eu sentia que aquilo era uma coisa para mim. O seu caminho. Uma coisa que me atraía. E foi logo de 3, 4, 5 anos de idade eu já estava com a música mesmo escolhida como um vetor de vida. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como um bumbum de bebê, minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Mais que um músico, compositor, cantor, Gilberto Gil é parte da história do Brasil. Como você vê as mudanças do país desde o tempo em que você foi obrigado a vê-lo de fora? São muito rápidas as mudanças. Você fala, desde que eu fui obrigado a vê-lo de fora. Quando foi isso? Isso foi na década de 60, 70, mais precisamente 1970, quando eu cheguei em Londres, fiquei 3 anos e daí, depois que voltei, passei a excursionar frequentemente em vários lugares do mundo, América, Europa, África, Ásia também. Então, de lá para cá, isso fazem 1970, são 40 anos, né, praticamente, quase 50 anos. Mudanças muito efetivas, evidentes, né, em vários aspectos. O país cresceu muito, industrializou-se, chegou a indústria automobilística, já vinha desde a Segunda Guerra Mundial, enfim, a produção de aço, a siderurgia, muitas
aberturas de fábricas, enfim, a formação de um operariado importante. Ao longo dessas transformações todas, também as transformações necessariamente políticas, não é? Ao lado das transformações econômicas, também as transformações políticas, as transformações culturais, não é? O país teve acesso mais intensivo à grande produção cultural mundial, do cinema, do disco, da música internacional, da literatura, todas essas coisas. Então, foram transformações muito, muito grandes e num certo pequeno espaço de tempo, porque estamos falando de 50 anos em que muita coisa aconteceu. O século XX chegou ao seu apogeu, seu auge absoluto, e já agora derramando-se para o século XXI. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222, pra Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Entrando na terceira década do século XXI. Muitas transformações, chegada da internet, chegada dos novos meios de comunicação, novos costumes, novas expectativas em relação à moral, não é? aos modos existenciais, as maneiras de enxergar o mundo, de ver o mundo. Então são mudanças consideráveis em 50 anos. Todo dia é dia, tudo em nome do amor. Com a genialidade dos que se adaptam aos novos tempos, com a ascensão da bossa nova, Gil passou a tocar violão e em seguida a guitarra elétrica, presente em sua obra até hoje. Gil evoluiu com o mundo e as raízes nordestinas se mesclaram à world music para criar o seu estilo único, que germinou em brilhantes composições que animaram lares de todo o Brasil e de tantos outros lugares do mundo. Que o coração não destrói. O mundo digitalizado trouxe junto com ele a world music. Você acha que isso influenciou, assim, dos músicos brasileiros perderem um pouco da raiz? Claro que perderam, naturalmente. Toda transformação, toda mudança, todo acesso às novidades, aos tempos fluentes, aos tempos seguintes, tudo isso determina sempre um certo abandono de aspectos anteriores, aspectos ligados às vigências anteriores. Mas, ao mesmo tempo, houve a possibilidade de hibridação, de mistura dessas coisas, enfim, dos grandes resíduos, que ainda são muito grandes, da tradição, dos modos anteriores de vida cultural, com as novidades culturais, formando novos híbridos, né, formando novas formas de compreensão das artes, de um modo geral. Enfim, então houve perdas, mas houve também ganhos. O futuro é sempre assim, o futuro sempre sacrifica um pouco do passado, né, para, enfim, criar suas próprias características, não é, como um tempo novo, o Zeitgeist, o espírito do tempo, né. Aganju, Xangô. Todo compositor, obviamente, ama seu trabalho, mas lá no fundo do teu coração, qual das tuas canções foi mais marcante em sua carreira? Tem algumas delas, né? Tem as primeiras, Procissão, uma canção que eu fiz ainda muito jovem, ainda iniciante, na Bahia. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano e nada vem, meu sertão continua, ao Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem. Que
acabar. Enfim, que retratava as condições difíceis da vida do povo sertanejo, do povo simples, enfim. Depois vieram canções como Eu Vim da Bahia. Vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim. Logo que eu cheguei em São Paulo, o primeiro grande samba assim, do meu repertório. E ao longo da carreira, canções importantíssimas como Aquele Abraço, um outro grande samba. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Emporio deve ser. Com mais de 50 álbuns lançados, Gil incorpora a gama eclética de suas influências, incluindo rock, gêneros tipicamente brasileiros, música africana, funk, música disco e reggae. Canções de amor, algumas delas importantíssimas para mim, como é o caso de Drão, o caso de Flora, enfim, canções feitas para mulheres que ocuparam e ocupam um lugar de destaque, de importância no meu coração. Toda aquela luz acesa na doçura e na beleza, terei sono com certeza debaixo da tua sombra, ó Flora. Enfim, então são muitas as canções. Enfim, muitas. É difícil escolher uma. O político Gil fez parte da cúpula cultural do país como ministro. Como foi essa experiência política e qual a sua impressão com o cargo de ministro? Olha, há dois aspectos a considerar no cargo de ministro, nessa função que eu ocupei como gestor do Estado brasileiro, um gestor do governo. Uma é a própria política que você mencionou, a questão o fato de fazer parte de um grupo político em relacionamento com outros grupos políticos, chamadas as oposições, a situação, no caso, e as oposições. Então havia toda essa questão política, a própria questão da dimensão das políticas públicas, quer dizer, o papel do Estado no desenho e implementação de políticas públicas, ou seja, maneiras de ouvir as demandas do povo, as demandas da sociedade e atendê-las na medida do possível. Então essa é uma dimensão política que é característica de qualquer governante. A outra dimensão é a dimensão executiva, a possibilidade de realização de coisas. Enfim, projetos, atendimentos a demandas variadas. No caso da cultura brasileira, projetos variados que foram feitos em relação a isso e as novidades que estavam chegando. Por exemplo, quando eu fui ministro, chegava coincidentemente, nesse momento, a internet, né? As novas culturas ligadas ao ciberespaço, logo em seguida as redes sociais, toda essa movimentação que estabeleceu novos padrões nas comunicações, enfim, na aglutinação de coletivos sociais, chamadas redes sociais, tudo isso. Então, todo esse campo foi um campo de atividade, né? Atividades que eram nascentes, que estavam começando na época da minha gestão como ministro. Preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem, o movimento é drone. O monge no convento aguarda o advento de Deus pelo iPhone.
Como político, Gil foi ministro da Cultura do Brasil entre 2003 e 2008, durante parte dos 2 mandatos do ex-presidente Lula, que despertou em Gil a dicotomia política, em um período em que as redes digitais eram tecidas pelo mundo. Houve, como ministro, todo esse campo da política, que é natural, e o campo da gestão, propriamente, que, enfim, coincidiu de ser, no meu caso, um momento muito de ebulição da vida cultural mundial, da vida, enfim, especialmente no campo das comunicações. Apesar do seu computador ter samba bom, samba ruim. Gilberto Gil foi um dos poucos músicos brasileiros que liberou parte de sua obra para ser utilizada nas edições de Navegantes das redes sociais. A sua genialidade veio a ser premiada neste ano de 2021, quando foi eleito para a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras. Eu venho agora para a Academia exatamente representando um desses setores, digamos assim, menos clássicos, menos convencionais da vida cultural da Academia, que é a música e mais ainda a música popular. A grande representação da minha obra é a canção popular. É daí que eu venho, essa é a minha origem e é onde eu milito, onde eu transito ainda hoje, enfim, como autor, como criador e etc. Então a Academia agora acolhe um autor do campo da canção popular no Brasil, é exatamente o meu caso. Arcanjo